Bom dia, shalom. Glória a Deus. Nós chegamos já bem cedo hoje aqui, às 6 da manhã. Estávamos aqui, estava um friozinho, uma chuva, mas uma chuva de bênçãos, né, sobre nós. Glória a Deus. Tem sido dias bem desafiadores esses, e quanto mais desafiadores os dias, mais nós precisamos estar na nossa brecha de oração e clamor em nome de Jesus. Só um ajustezinho nos nossos avisos ali. A nossa oração é de terça a domingo, todos os dias, com exceção da segunda-feira, que nós temos o nosso Shabat, um tempo realmente para estarmos descansando no Senhor debaixo desse propósito. Mas de terça a domingo às 6 da manhã nós estamos aqui. Nós temos tido também, nesses dias do mês de maio, uma live de oração sobre famílias posicionadas, com a nossa apóstola ministrando e orando com as mulheres. Nós já temos visto assim, não é só mulher não, né? Mas ela é focada nesse propósito inicial, né? Mas não é, então que fique aí, não é só para mulherada não. Eu, na verdade, estou sempre aqui, nem sempre consigo entrar, mas se você não pode estar, é importante, você pode estar participando. Sempre tem uma palavra de fé, tem lá uma corrente de oração, um tempo muito precioso, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E se você não pode estar às 6, se às 6 da manhã você já está no trabalho, já está na correria, nós estamos construindo uma cultura de oração. Nós queremos construir uma cultura de oração. Então nós estamos encorajando você a orar às 3 da manhã, ou à meia-noite, ou às 6 da manhã. Nós estamos encorajando você a estar junto com a sua célula, junto com os seus, com o seu ministério. Tenho certeza que diante daquilo que o Senhor tem ministrado, nós vamos orar até acontecer, e depois que acontecer a gente continua orando até que Jesus volte. É o nosso chamado para esse propósito, porque os dias são maus e nós estamos clamando por esse propósito. Nós estamos numa série de mensagens, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Na verdade é só uma metáfora que nós usamos para chamar a atenção para essa série, mas nós estamos falando sobre algumas áreas que têm, de uma forma ou de outra, afetado, algumas forças espirituais que têm afetado a igreja, a família, tem nos afetado emocionalmente, espiritualmente e até ministerialmente nessa era, nesse tempo que nós estamos vivendo, e nós temos falado sobre alguns assuntos aqui. Antes disso eu queria mencionar, está aqui conosco a pastora Clésia e o pastor Gilton, é isso? Eles são lá de Vitória, no Espírito Santo. Olha aí, no dia do Pentecostes tem um povo do Espírito Santo aqui. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eles são pais do Cheslon, do pastor Cheslon, né? Que Deus abençoe. Agradecemos estar conosco nesse tempo especial. Mas nós falamos nesses 3 últimos domingos sobre essas forças espirituais, emocionais. Falamos sobre orgulho, falamos sobre ofensa, no domingo passado sobre orfandade, e hoje nós vamos falar exatamente sobre a omissão. Quando a gente estava falando de orgulho, estava falando do coração duro que precisa se quebrantar, aprender a ser humilde como Jesus. Sobre ofensa, sobre a hipersensibilidade desse tempo, que muitas vezes uma palavra ou até mesmo algo que não é feito, muitas vezes as pessoas se ofendem. Isso separa famílias, isso separa pessoas da igreja, dos lugares.
A orfandade, um espírito terrível que muitas vezes opera não apenas para quem não tem pai, mas principalmente para quem tem e não consegue compreender essa coisa maravilhosa que a gente poder entender a paternidade de Deus, a paternidade espiritual que Deus nos dá através dos nossos líderes, a bênção de ter um pai biológico. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre omissão. Omissão. O que isso tem a ver com todo o nosso processo? Nós estamos hoje em Pentecostes, e eu não podia deixar de ler o texto de Atos, capítulo de número 2, versículo 1 até o 12, se você puder abrir, Atos, capítulo de número 2, versículo 1 ao 12, que é o nosso texto clássico, né? Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como um vento muito forte, encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitado. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus vindo de todas as nações do mundo, e ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito, e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E atônitos, perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? É tremendo a gente ler essa palavra e perceber o quão foi impactante o Pentecostes, o quão foi multicultural, o quanto foi dinâmico a manifestação de Pentecostes, e o quanto que nós como igreja precisamos entender o chamado que nós temos para além das quatro paredes, além fronteiras, e de entendermos também que para cumprirmos o propósito de Deus, nós precisamos ir para a ação, não podemos nos omitir. Nós não podemos ficar parados esperando que as coisas vão acontecer por osmose ou vão acontecer de forma automática. Nesse tempo que nós vivemos de inteligência artificial, de redes sociais, parece que tudo vai acontecer a um apertar de dedo. Às vezes nós achamos que ser um evangelista é ir para as redes sociais e debater ideias, confrontar atitudes e comportamentos de irmãos que muitas vezes estão fazendo de um jeito diferente, pregando o evangelho do jeito diferente, fazendo cultos, tendo uma dinâmica diferente na sua liturgia. E às vezes a impressão que dá é que se eu postar um versículo bíblico, ou se eu postar alguma coisa confrontando alguns movimentos, eu estou fazendo alguma coisa. Na verdade, às vezes você está fazendo mal. Às vezes a gente faz mal, quando a gente não consegue entender que Deus às vezes está se movendo de forma diferente. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos aqui, nós percebemos que o que aconteceu ali nunca tinha acontecido antes. E é por isso que o último versículo, versículo 13, fala assim: zombavam do que estava acontecendo.
E é o que eu vejo muitas vezes acontecer, que às vezes nós nos propomos a zombar de alguns movimentos ou pessoas ou líderes que se propõem de alguma forma compartilhar o Evangelho. É claro que existem várias coisas que são imutáveis, as doutrinas bíblicas, os princípios bíblicos, as verdades de Deus para nós, mas a gente precisa muitas vezes entender que Deus está movendo algumas pessoas para sair do lugar da paralisia, para muitas pessoas que não estão se omitindo da sua responsabilidade de cumprir o chamado de Deus. É a partir dessa perspectiva que eu queria conversar sobre algo, a ideia dessa série de mensagens é ser algo prático, é ser algo da nossa convivência, é confrontar algumas coisas que com certeza estão no nosso meio, no nosso coração e que precisam ser removidas. Vamos entender um pouquinho sobre omissão. O que é omissão? Omissão é quando você precisa ou deve fazer uma coisa e sabe que deve fazer e deixa de fazer e se omite à sua responsabilidade. Omissão é quando nós temos, às vezes, um entendimento que todo cristão, ele está debaixo da grande comissão. Mas eu percebo que a maioria, e parece que estão debaixo se propondo a viver a grande omissão. Ao invés de responder à grande comissão, que é ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar os mandamentos, batizando, cumprindo a missão, realmente fazer aquilo que a palavra tem estabelecido, nós percebemos que muitos crentes acham que isso é algo que fica restrito a pastores, missionários, a líderes de célula, alguém especificamente, mas a grande comissão, ela faz parte de todo cristão. Você recebe Jesus, você se coloca debaixo desta grande comissão. Não é apenas uma grande sugestão, porque essa muitas vezes as pessoas elas se confundem nisso. Parece que a grande comissão é a grande sugestão. Nós sugerimos a você que fale do amor de Deus, nós sugerimos a você que discipule, nós sugerimos, ou Jesus sugeriu, não, Ele comissionou. Então, quando nós falamos de omissão, é que nós nos omitimos de algo fundamental, básico, que a palavra tem estabelecido para nós, e cabe a mim, como pastor, como líder espiritual, compartilhar e dizer para você que a grande comissão, ela continua ativa, ela continua viva, ela continua valendo. Mas quando nós falamos de omissão, a omissão, à primeira vista, parece que não causa muitos males. Ela não parece violenta, porque a omissão, quando alguém se omite diante de responsabilidades que sabe que tem, ou até que faz questão de não saber, nós percebemos que a omissão, ela não grita, ela não explode, ela não confronta, mas a omissão, ela corrói lentamente o propósito. Ela corrói lentamente, nos impedindo até e vai matar, asfixiado o propósito e impedir que a gente cumpra a missão que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque a omissão, ela destrói pelo silêncio, pela passividade, pela falta de posicionamento, pela paralisia e pela inércia espiritual. Ou seja, é melhor eu não falar nada, eu não dizer nada, porque se eu der alguma ideia, eu vou ter que me comprometer com aquilo que eu falei. É melhor, muitas vezes, eu ficar aqui fingindo de morto, ninguém me percebe, ninguém me vê. Essa passividade, ela tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas. Mas talvez uma das coisas gravíssimas no quesito omissão está no sentido de nos omitir diante de realidades.
sabe, de questões que acontecem ao nosso redor. Nós vemos acontecer às vezes no meio da família, às vezes nós vemos acontecer no meio da família espiritual, pecados, erros, pessoas se distanciando, pessoas se afastando, e a gente se omite de dizer para elas que aquilo que elas estão fazendo, estão as afastando de Deus, e muitas vezes levando direto ao inferno. Ou seja, a gente não se posiciona. A gente muitas vezes não coloca aquilo, e quando a gente se posiciona, a gente cai às vezes na situação daquilo que nós vivemos e vimos na segunda ministração. As pessoas às vezes se ofendem pelo posicionamento. Mas o que nós precisamos entender é, quando olhamos para Jesus, que é a nossa referência, o nosso modelo, ele nunca se omitiu diante dos erros dos religiosos. Ele nunca se omitiu quando os seus discípulos estavam fazendo e se comportando de forma incorreta. Pelo contrário, quando Pedro tentou tirar Jesus do propósito, ele diz: arreda-te de mim, Satanás. Quando ele quis argumentar com Jesus que ele não estava certo, que ele não deveria ir para cumprir o seu propósito. Nós percebemos que quando Jesus foi para o tempo de oração e levou com ele aqueles mais próximos inclusive, e ele estava lá orando, chorando, intercedendo, gemendo, estava numa situação, e os discípulos que tinham ido com ele estavam lá num canto dormindo, e aí ele também não deixa, eles estão cansados, tadinho deles. Ele disse assim: mas vocês nem uma hora puderam velar comigo, nem uma hora. Então Jesus nunca se omitiu, ele sempre posicionou-se. Quando os discípulos agiram com fé pequena, quando eles deveriam ter agido por fé, eles disseram assim: homens de pequena fé, vocês precisam se mover no propósito. Mas a omissão, além disso, traz uma paralisia espiritual. Tem gente que não se move, fica como aquele homem lá que estava no tanque do milagre, no tanque da bênção, no tanque do sobrenatural. Ele estava a alguns metros da bênção, mas ele estava paralisado. Ele arrumava argumento dizendo assim: eu não consigo ir, todo mundo consegue ir mais rápido do que eu estou aqui. Ele passou anos e anos ali paralisado. Mas o que nós precisamos entender é que nós fomos chamados para a ação e não para a inércia espiritual. Hoje, quando nós olhamos para Pentecostes, nós somos chamados para nos mover em Deus. Há uma frase que é muito forte, que eu queria que você pensasse sobre ela. Muitas vezes, o inferno, ele não precisa que alguém faça algo terrível. Basta que os filhos de Deus não façam nada. Não precisa, às vezes a gente diz: o diabo está fazendo aquilo, o diabo está fazendo aquilo outro. Não, na verdade, às vezes o diabo nem está fazendo nada. Às vezes somos nós que não estamos fazendo. É a gente que não reage, é a gente que não se indigna. Mas é importante a gente entender que a palavra diz que se a gente tiver que se indignar, primeiro a gente precisa se indignar com os nossos próprios pecados. Porque às vezes a gente se indigna com o pecado dos outros, mas nós não olhamos para dentro de nós. Mas é fundamental a gente entender: basta que os filhos de Deus não façam nada e o inferno já ganhou. Eu vou repetir: basta que os filhos de Deus não façam nada e o inferno já venceu. Então, famílias adoecem porque alguém se omitiu. Filhos se perdem porque alguém se calou. Casamentos se esfriam porque ninguém tomou a iniciativa da restauração, da recuperação e do perdão. E aí nós entramos na questão coletiva. Igrejas morrem porque trocaram o fogo pelo conforto. Trocaram a oração simplesmente por qualquer outra motivação. É importante a gente entender esse processo. O que é omissão? Omissão é a negação da ação. Omissão é você fazer o contrário do que deveria fazer. É só ficar parado. Então, como que ela se manifesta? A omissão, ela se manifesta no silêncio diante do pecado.
na falta de iniciativa diante da dor do próximo, na passividade diante do caos. O mundo está caindo ao meu redor, as coisas estão acontecendo e eu estou ali sem fazer nada, sem, no mínimo, levantar a mão e declarar e profetizar. Perco o emprego e eu fico ali paralisado. Eu vejo os relacionamentos sendo corroídos e eu fico ali paralisado. Eu vejo a célula definhando e eu não me movo diante do caos. Por isso, queridos, que nós precisamos entender esse propósito, que existe um chamado de Deus para cada um de nós, e não podemos permitir que a paralisia nos faça permanecer no lugar onde nós estamos por anos, porque tem crente que não deu um passo a mais além do batismo e da membresia e de estar na rotina da igreja dia a dia. O que nós precisamos entender é que, apesar de não constar claramente lá em Gálatas 5, 22, 23, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito, mas nós vamos perceber que essa questão da omissão é uma obra da carne. É algo que, por quê? Porque a carne, ela ama a omissão. A nossa carne quer conforto. A nossa carne quer ficar ali parada. Se você perceber, a nossa carne não quer nem se movimentar, nem para fazer exercício, quanto mais para fazer algo que vai confrontá-la. A carne quer conforto, mas o Espírito quer movimento. Pentecostes fala de uma igreja que passa a movimentar-se segundo a direção do Espírito Santo. A carne quer acomodação, enquanto o Espírito, ele está lutando e trabalhando dentro de nós para trazer transformação. A carne, ela quer segurança, ela quer ter tudo ao seu controle, enquanto o Espírito envia. O Espírito Santo foi que moveu já a partir de Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar aonde eu vou te enviar. Mas aí a gente vê a igreja primitiva, quando ela é cheia do Espírito Santo, é exatamente o chacoalhar de Deus para tirar eles daquela zona de conforto, daquela questão de que estavam todos juntos, eles tinham tudo em comum, eles faziam refeição de casa em casa, então estava tudo muito ali, muito jóia, muito tranquilo, estava aquela vida comunitária. Aí de repente vem o Espírito e os enche, os encoraja e os leva a confrontar todas as situações. Mas se não bastasse, veio então a perseguição também que os espalhou, porque enquanto que alguns entenderam o propósito, a maioria ainda ficaram ali presas ao processo que eles estavam, daquela vidinha medíocre que eles tinham estabelecido. Deus nos chamou para viver uma vida incrível. Deus nos chamou para viver uma vida extraordinária. Deus nos chamou para viver uma vida emocionante. Se você estava comigo aqui no domingo passado, você vai lembrar o texto básico que na versão a mensagem dizia assim, que a pergunta é: Pai, o que é que nós vamos fazer hoje? Quando nós temos um pai, quando nós deixamos o espírito da orfandade, nós entendemos que há algo emocionante, algo tremendo que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, quando nós olhamos para Pentecostes, nós precisamos entender que Pentecostes não foi apenas uma experiência emocional. Pentecostes foi a libertação definitiva da igreja a respeito da sua passividade. Foi levar a igreja a não se omitir com a sua responsabilidade com o mundo ao seu redor. Veja comigo um paralelo. Antes de Atos 2, você vai ver discípulos escondidos, portas fechadas, medo, silêncio e insegurança. Não era assim que eles estavam?
antes de acontecer o envio. Agora, depois de Atos 2, o que você encontra? Ousadia, proclamação, movimento, coragem. Quando você vê Pedro, que outrora ficou negando Jesus, que outrora para uma criada, para uma menina, ele negou por medo, ele se omitiu da sua responsabilidade de discípulo para uma pessoa. Agora, depois de ser cheio do Espírito Santo, ele estava proclamando e pregando o Evangelho, e foram 3.000, depois 5.000, e o mover de Deus continuava. Agora a gente vê também alguns enfrentando, como Estevão, enfrentando até mesmo a morte, o apedrejamento, mas não deixando de cumprir a sua missão. Coragem, evangelismo, transformação da cidade. Então a gente precisa perguntar: eu sou um crente de antes de Atos 2 ou sou um crente de depois de Atos 2? Você é um crente de antes de Atos 2 ou de depois de Atos 2? Ah, eu sou de depois. Eu sou pentecostal, e tu? Será? Né? Porque o crente, antes de Atos 2, ele vive essas situações, escondido, portas fechadas, medo, insegurança, silêncio. Agora, depois de Atos 2, não há nada que o detenha, porque ninguém detém a obra santa. Nós precisamos entender esse propósito. Então, o que nós percebemos que aqui existe os antes e depois, mas eu vou dizer para vocês, tem alguém num limbo. Tem alguém que está aí em cima do muro. Às vezes eu sou de antes e às vezes eu sou de depois. Conforme for conveniente. Quando tem um movimento na igreja, quando vem uma banda de fora, quando vem um profeta, quando vem, então eu sou crente de depois de Atos 2. Mas quando tem que participar das reuniões, dos treinamentos, quando tem que vir orar na torre de vigia, quando tem que assumir algumas escalas, alguns compromissos, quando tem para sair para evangelizar, então tem gente que fica aí. Eu acho que esse é o grande perigo da igreja hoje, é não posicionar-se, é omitir-se diante da sua responsabilidade, omitir-se diante da responsabilidade que cada um de nós temos, e nós temos um chamado de Deus para sermos os crentes de Atos 2, que se movem em ousadia, proclamação, movimento, coragem, evangelismo, e que venha de alguma forma transformar a cidade nas áreas que ela necessita. Por que isso? Porque a plenitude do Espírito Santo, só ela que vai nos libertar da omissão. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se nós não buscarmos o Espírito Santo, nós não vamos conseguir nos mover, porque daí a gente vai querer mover na força do nosso braço ou na capacidade do nosso intelecto. Então, no Pentecostes, Deus não apenas visitou pessoas, fez eles se arrepiarem, fez eles falarem em outras línguas, e um colocar a mão no outro, na cabeça do outro, e profetizar para o outro e tudo mais, que eu sinto falta disso aqui, e que a gente precisa disso. Mas em Pentecostes, Deus despertou uma igreja inteira, e é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias, nos despertar para o propósito, nos despertar para o chamado, nos despertar para aquilo ao qual Ele nos salvou. Deus nos salvou com um propósito de poder salvar os outros. Então o Espírito Santo, Ele veio em Pentecoste, e Ele vem sobre nós, sobre aqueles que o buscam, sobre aqueles que dão lugar a Ele, sobre aqueles que não resistem, porque, irmãos, pode até ser que você não tenha buscado ao Espírito Santo, mas às vezes o Espírito Santo ele vem e ele nos impulsiona, mas tem gente que resiste ao Espírito Santo.
quando eu resisto, quando eu nego fazer aquilo que é necessário para ser cheio do Espírito Santo, significa que eu resisto o Espírito Santo. A palavra diz que a gente não deve nem resistir, nem extinguir o Espírito Santo, e tem gente que extingue o Espírito Santo da sua vida porque o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo incomoda quando você vai fazer um negócio errado, quando você vai dizer um não quando deveria dizer um sim, quando você passa por alguém e não quer deixar o seu coração se quebrantar em misericórdia pelo necessitado, significa que você está resistindo àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Quando o Espírito Santo te manda levantar de madrugada e orar por alguém, ou que o Espírito Santo te manda dentro do ônibus perguntar para alguém se pode orar por ela e falar, e você está resistindo ao Espírito Santo. E se nós resistimos o Espírito Santo para uma coisa, nós não vamos ter direito de receber outra coisa do Espírito Santo. Esse que é o problema. Quando é para eu me mover e fazer algo e realizar algo, às vezes eu resisto o que o Espírito Santo quer fazer através de mim. Mas depois, quando eu preciso de alguma coisa, eu quero o Espírito Santo. Me manda um profeta trazer uma direção sobre algumas decisões que eu preciso tomar na minha vida, e você não vai ter também. Se você se omite a fazer o que o Espírito Santo quer que você faça, ele não tem compromisso nenhum de direcionar você e dar direção naquilo que você precisa. Mas nós precisamos entender o que é que o Espírito Santo vem fazer no meio da igreja. Tirar todo o medo, romper com medo, estagnação, a inércia que faz a gente parecer uma pedra parada, o silêncio. Nós fomos chamados para declarar aquilo que nós cremos, aquilo que nós recebemos, e aquilo que nós temos dentro de nós, e nós precisamos entender que o Espírito Santo veio para curar da paralisia espiritual. Hoje é esse dia que o Espírito Santo está querendo tirar o medo que você tem de falar do amor de Deus, ou de orar pelas pessoas, ou de mover segundo o propósito que Ele tem para a sua vida. O Espírito Santo veio transformar meros espectadores em testemunhas. Agora não é alguém apenas que vê, mas é alguém que diz: eu vi, eu vivi, e eu quero agora contar para vocês o que eu vi, o que eu vivi, o que eu experimentei. E é exatamente esse o chamado de Deus para a igreja. Tem muita gente que fala assim: mas como? Eu não tenho a capacidade oratória do apóstolo, do pastor Ayrton, da apóstola, para vir aqui e compartilhar. Mas eu quero dizer, você tem a unção do Espírito para testemunhar, para ser testemunha, para testemunhar, para narrar os fatos daquilo que Deus tem feito na sua vida. E é por isso que Deus ainda quer fazer mais na sua vida, para que você possa ser testemunha. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos leva para esse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele nos faz entender que a plenitude do Espírito Santo é o que vai nos libertar da omissão. Esse é o tema da mensagem. A plenitude do Espírito Santo é o que vai nos libertar da omissão. E é por isso que, diante disso, nós vamos ver algumas coisas que acontecem, que nós precisamos viver e vivenciar no Espírito. A primeira delas é que a omissão é o oposto da vida no Espírito. A vida no Espírito, ela não combina com a omissão. Quem está vivendo no Espírito, ele também anda no Espírito. Nós precisamos entender que lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, dá a impressão que o Espírito Santo, ele estava sobre as águas, só assim, de qualquer forma, mas ele pairava sobre as águas com um propósito. O Espírito Santo, ele pairava sobre as águas com um propósito. O Espírito Santo, ele nunca foi e nunca é estático. E é por isso que quem está cheio do Espírito Santo, quem anda no Espírito Santo, quem busca o Espírito Santo, ele vive aquilo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo gera, fala de gerar filhos,
fala de gerar projetos, de gerar ideias. Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo está envolvido apenas com as coisas espirituais dentro da igreja. Não, o Espírito Santo de Deus está envolvido com seus negócios. O Espírito Santo está envolvido com o seu projeto da sua vocação, aquilo que você tem para a sua vida. É Ele que gera os sonhos, é Ele que gera as ideias, é o Espírito Santo que gera em nós a capacidade e a força de fazer com que filhos nasçam. Sabe, eu entendo muito bem isso, porque cada um dos livros que eu escrevi, eu sinto como se que tivesse sido gerado no meu ventre, não por uma força pessoal, mas por algo sobrenatural. É importante a gente entender, e eu tenho uma experiência, das experiências muitas vezes que eu tenho com o Espírito Santo, uma experiência que é muito real, que eu sei quando o Espírito Santo está num negócio, numa ideia, numa visão, é que eu sinto como se eu tivesse grávido, eu sinto como se mexesse no meu ventre, porque nós precisamos entender essa força, esse poder criativo do Espírito Santo. Ele gera, Ele move, Ele cria e Ele vivifica. Ele traz vida nova a algo que parece estar morto, e Ele até ressuscita se for necessário. Mas o Espírito Santo, Ele faz com que vivificar é como pegar uma pintura desbotada pelo sol e agora trazer vida e trazer a imagem como ela foi feita e como ela deveria ser feita e como ela deveria ser. É por isso que no hebraico a palavra Espírito é ruá, é vento, é sopro, é fôlego, é respiração divina, é o fôlego de Deus em nós, é a respiração divina em nós. O Espírito Santo é a força vital de Deus na nossa vida, no nosso coração. Então, enquanto a omissão paralisa, o Espírito Santo movimenta. Enquanto a omissão silencia, o Espírito Santo faz a gente falar segundo aquilo que Ele quer que falamos. Enquanto a omissão gera morte, o Espírito Santo produz vida. Então o maior perigo que a igreja contemporânea, a igreja do nosso tempo vive, o maior perigo não é da perseguição, apesar de que nós temos muitos dos nossos irmãos sendo perseguidos em lugares muito distantes, em lugares até que não são tão distantes dos nossos, mas Coreia do Norte, você vai encontrar lá na África muita perseguição nesse tempo que nós temos observado, na Ásia, e nós temos visto tanta perseguição, mas no geral a igreja, a maior parte não vai sofrer, porque a perseguição, ela não tem destruído a igreja nessas regiões, não é, pastor Ayrton? Pelo contrário, a perseguição às vezes traz avivamento, a igreja fica mais firme, mais conectada, mais no propósito. Então o perigo não é a perseguição, mas o perigo maior é o da acomodação. É o que aconteceu com a igreja da Europa, é o que aconteceu e tem acontecido com a igreja dos Estados Unidos, e é o que está acontecendo na nossa igreja. É a questão da acomodação. Tá bom do jeito que tá, vamos ficar nessa vidinha, vamos esperar Jesus voltar. Se eu não pecar já está bom demais. Eu quero dizer para você, claro que está bom se você já não pecar, mas se você já está se omitindo, você já está pecando. Se você já está se omitindo a sua missão e o seu chamado, você já está pecando. Então, na verdade, quando o Senhor aparecer e dizer assim: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, eu tive preso, vocês não me visitaram, eu tive nu e vocês não me vestiram. Mas quando é que nós fizemos isso? Quando eu me omiti, quando vocês se omitiram da missão que eu dei para vocês. Simples assim. Se você não tinha entendido a omissão até aqui, eu acho que agora ficou bem claro.
Jesus está dizendo, quando vocês se omitiram da responsabilidade que vocês têm, aí vocês, então eu não vos conheço, eu não conheço vocês, porque vocês não cumpriram aquilo que deveriam cumprir debaixo do propósito. Então, enquanto a omissão silencia, enquanto a omissão paralisa, enquanto a omissão gera morte, nós vamos ver a vida de Deus sendo gerado pelo Espírito Santo. Hoje nós temos nas igrejas muito entretenimento, muita informação, muito conteúdo, mas pouca ação do Espírito Santo. A maioria das igrejas hoje, das mega igrejas hoje, elas não são dirigidas pelo Espírito Santo. Elas são dirigidas por planilhas, por pesquisas, pelo que dá certo, pelo que funciona. Elas são movidas por esses processos, elas até foram aquilo que a palavra diz, antes vocês caminhavam bem, o que aconteceu com vocês, que vocês agora se desvirtuaram? É que chega um momento que para de ser um negócio do céu e se transforma num negócio da terra. É importante a gente entender também que hoje nós temos uma igreja de muitas pessoas que sabem muito, sentem muito. Hoje nós vivemos muito disso. Bate lá uma canção lá no teclado. Tem gente que já se arrepia. Começa a dar a primeira nota, ou o primeiro refrão de uma canção que tem, você já vai ver gente, aí você vai perceber que as pessoas estão muito tocadas pela emoção, elas sentem muito, mas obedecem pouco. O Evangelho, ele nunca foi apenas para ser admirado, mas ele foi para ser vivido, ele foi para ser praticado. Então o Espírito Santo é que nos tira dessa paralisia, e é esse que diz, eu não deixarei vocês órfãos, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ter tempo, eu vou mandar outro, eu vou mandar o Consolador. Se comigo tinha movimento, com aquele que vem depois de mim, vai ter mais movimento ainda. Jesus dizendo a respeito do Espírito Santo que viria. Então, às vezes, uma alma órfã, ela nasce do medo de errar, do medo da rejeição, da insegurança, do sentimento de incapacidade. A orfandade espiritual às vezes vem exatamente disso, mas o Espírito Santo, ele vem para nos trazer esse entendimento de que nós estamos guardados, protegidos e somos ensinados por Ele. A palavra grega usada por Jesus a respeito do Espírito Santo é paráclitos, consolador, advogado, ajudador, aquele que caminha ao lado. Sim, Jesus está usando aqui a palavra alos para dizer outro que é do mesmo tipo, outro que é igual a mim, ou seja, o mesmo Jesus que fortalecia os discípulos, agora ele fortalecia os discípulos andando do lado deles, agora ele vem na forma do Espírito Santo para fortalecer os discípulos dentro deles. Consegue entender isso? A presença era ao lado, agora a presença é dentro. Agora a presença é buscada e ela é recebida. Então é isso que nós precisamos entender, que Pentecostes vem para nós, para dizer, vocês não estão sozinhos para cumprir o propósito. Então não se omitam da missão e do propósito que Deus tem para a vida de vocês. Lembre-se, nós precisamos cuidar muito disso, porque quando a gente fala assim, vai haver um Pentecostes, a gente já pensa, vou me preparar, porque vou me emocionar para valer. O Espírito Santo não veio para emocionar ninguém, mas ele veio para missionar, para dar uma missão. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, a primeira marca dela é que ela não vive parada. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não fica anestesiada, ela sente dor, ela sente amor, ela sente a realidade ao seu redor. Então a gente precisa entender, e isso leva para uma outra questão. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não é indiferente, ela não vive indiferente. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela não vive parada, não vive anestesiada e não vive indiferente. É por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo nos liberta da passividade. Efésios 5,18 diz, deixem-se encher
pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência, é viver rendido, é permitir que Deus governe pensamentos, emoções, palavras, decisões e atitudes. O Ministério do Louvor pode subir. O que nós precisamos entender é que a carne, ela produz acomodação. O Espírito produz movimentação. A gente entra para o movimento de Deus. E aí Gálatas 5,17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Veja bem, o que a carne faz? A carne diz aí, depois eu oro, depois eu perdoo, depois eu mudo, depois eu sirvo, depois eu evangelismo, e o depois nunca chega, mas o Espírito está dizendo para você hoje aqui, agora, levanta, vai, fala, obedece, toma o teu leito e anda. Sim, o Espírito de Deus, Ele está dizendo assim, que Ele não vai ficar esperando pela sua boa vontade, mas Ele quer realmente levar você ao propósito. Lembre-se de uma coisa, a omissão ela adia, o Espírito impulsiona. É por isso que o Espírito transforma espectadores em testemunhas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de ser cheios do Espírito Santo, o que aconteceu? Eles anunciavam a palavra de Deus. Não, tem uma palavra importante. Corajosamente a palavra de Deus. Então, queridos, entenda uma coisa, o enchimento do Espírito Santo, ele vai gerar sempre ação imediata, sempre nos levar para longe da passividade. Pedro, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele negou Jesus diante de uma criada. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora ele confronta multidões. Você consegue entender? Você consegue entender o que é que nós estamos precisando? Talvez você tenha orado e buscado um tanto de coisa. Talvez você fale, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso fazer curso de missiologia. Precisa sim, tá? Mas não é isso que vai levar você a fazer o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Porque eu conheço um monte de gente formada em teologia, missiologia, pós-graduado, mestrado, doutorado, e que não fazem nada. Por quê? Porque não são cheios do Espírito Santo. É por isso que hoje eu quero liberar sobre a sua vida e declarar que se você algo que você precisa, eu preciso de uma rotina de oração. O que eu preciso orar? Eu quero dizer para você, ore pedindo para o Espírito Santo te encher. Para que o Espírito Santo te encha de ousadia, de coragem, de posicionamento, de testemunho, de iniciativa, para que você não fique dizendo assim, alguém vai fazer. O que precisa fazer, alguém vai fazer, porque o Espírito Santo está dizendo para você, eu estou enviando você. Eu estou enviando você. E é isso que nós precisamos, porque a vida no Espírito vai produzir em nós uma vida em movimento. Você quer se colocar em pé? Eu quero aplicar isso dizendo para você, a vida cheia do Espírito, ela vai levar você a ter uma ousadia no testemunho. Conforme Atos 4:8 diz, Pedro, cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não consegue permanecer eternamente em silêncio. É importante a gente entender isso. A vida no Espírito também vai levar você a uma vida em unidade. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito. Uma das coisas que a omissão faz muitas vezes é destruir relacionamentos, afastar pessoas e muitas vezes fazer com que a gente evite conversas difíceis, a gente evite soluções que precisam ser dadas, conversas necessárias para ajustarmos e continuarmos no propósito. O Espírito Santo ele entra e ele diz para você, nenhuma
conversa difícil vai ficar sem solução quando eu estou no negócio. Nenhuma conversa necessária vai passar indiferente quando eu estou no negócio. Por isso que o Espírito Santo hoje, ele quer levar você a entender que talvez a sua omissão esteja ligado a dores na sua alma, a raízes de amargura no seu coração, a sintomas de que você foi ferido, machucado, e de alguma forma por alguém, e isso fez com que você se colocasse nesse lugar. Mas hoje o Espírito Santo quer trazer sobre esse ambiente, sobre esse lugar, perdão, reconciliação, restauração. É isso que Ele quer fazer com os relacionamentos espirituais. Quer nos levar a um novo estilo de vida, de adoração, a esse crescimento sobre a nossa vida. Relacionamentos transformados e abençoados por Deus. Feche os seus olhos. Que essa palavra tem falado com você. Quem que nós vamos ser como igreja? Uma igreja que se preocupa ou uma igreja omissa? Uma igreja que observa a cidade morrer, mas não evangeliza. Observa os filhos a partir, mas não ora por eles. Uma igreja que observa as famílias quebrando, mas não se preocupa em movimentar-se em oração, em discipular, em fazer aquilo que precisa fazer. Esse é um tempo que Deus quer nos levar ao coração dos feridos, às circunstâncias que estão ao nosso redor, mas não pela força do nosso braço, mas pela força do Espírito Santo.